Bom dia a todos, bom dia aos nossos irmãos que nos assistem pela internet, nossos irmãos lá de Curitiba, de São José dos Pinhais, ali de São João Batista, Nova Trento, toda essa região aí que nos acompanha, né? Se tiver alguém que eu não citei aí, digite aí no chat a cidade de onde você está falando, não, né? Isso é para o pessoal mais antigo que ligava a cobrar, né? A cidade de onde você está nos assistindo aí, por favor. Abra a tua Bíblia comigo aí, meu querido, deixa aberta lá no Evangelho de João, tá? O quarto Evangelho, deixa aberto lá no capítulo 15, eu vou ler 3 textos hoje para trazer a primeira palavra dessa série que nós vamos começar hoje, poder da disciplina. Lembra que eu falei para vocês no ano passado que nós iríamos falar sobre jejum, sobre oração? Pois bem, chegamos agora no começo do ano, chegamos nessa fase, mas eu não posso entrar direto de sola, né? Os 2 pés no teu peito ali, falando, faça isso, faça aquilo, de hoje em diante você tem que tomar um rumo na tua vida de cristão, largar a mão de ser frouxo. Não posso entrar assim. Vou entrar lá na frente, né? Mas por enquanto tem que amaciar. Então deixa eu te explicar o porquê de certas coisas. Nós vamos falar durante as próximas semanas sobre disciplinas espirituais. A série se chama O Poder da Disciplina. E hoje, basicamente, eu não vou deixar explícito todos os detalhes sobre jejum, isso é na semana que vem, mas eu preciso te explicar por que isso é importante, até onde isso deve fazer parte de fato na tua vida. Por quê? Existe uma pergunta que todos nós precisamos responder. Uma hora ou outra nós vamos enfrentar um momento de crise. O que eu vou fazer nesse momento? Como eu vou reagir quando alguma coisa que sai fora do meu controle, como uma doença inesperada chegar na minha família, quando um negócio que eu tanto esperava de repente não fecha, quando um plano financeiro que eu tinha feito de repente surge uma emergência e eu preciso desviar a minha rota, quando os meus filhos que eu empenhei tanto, dei tanto por eles, ensinei tanto, de repente eles começam a tomar decisões que não foram aquelas pelas quais você ensinou. Enfim, são tantas situações que surgem na vida de qualquer um, inclusive dos cristãos. E é um momento de crise. O que nós vamos fazer quando chegarmos lá? Ou melhor, como nós vamos reagir? Nós falamos tanto sobre Deus, nós buscamos tanto a Deus, nós oramos, nós lemos a Bíblia, alguns de vocês até talvez praticam, o jejum e outras coisas mais. Mas quando chega o momento de crise, o mais importante não é o que você sabe. O mais importante no momento de crise é como você reage. Não interessa quanto de conhecimento você já tenha vivido, não interessa até quantas experiências com Deus você já tenha tido. Se chegar no momento de crise, você não reagir da maneira certa, pouco adiantou essas coisas. Pouco adiantou muito saber, pouco adiantou muito falar, pouco adiantou até mesmo ensinar. O importante no momento de crise é como eu vou reagir. Já diz aí, no mundo da luta, por exemplo, você só conhece um campeão de fato quando ele passa um momento de dificuldade no momento do combate, e ele, de alguma maneira, ele tira forças, ele reage, ele vai atrás de coisas que ele tem que tirar lá de dentro dele, que de repente o cansaço agora inibe ele de utilizar uma técnica, de fazer um estudo. Agora é o momento do coração, agora é o momento de executar aquilo que está lá dentro dele. Pois bem, querido, nós como cristãos também passamos por coisas assim. E essa é uma pergunta que você talvez deveria revisar na tua vida hoje. Quantos momentos de crise você já passou? Tente lembrar um pouquinho aí. E aí a seguinte pergunta é: como é que eu reagi nesses momentos de crise? Como eu reagi quando eu perdi um ente querido? Será que eu me desesperei? Será que eu achei que acabou o mundo para mim? Como eu reagi no momento em que de repente eu passei numa situação financeira muito difícil? Como eu reagi, ou como tenho reagido, talvez alguns de vocês tenham lutado com isso, em relação a alguma doença. Porque quando a gente fala em disciplina, ao poder da disciplina, alguns pensam assim: estou com um problema, preciso ser disciplinado. Mas isso não é o que a palavra disciplina, quando você junta disciplinas espirituais, significa. Ela vai te dar um recurso muito precioso e muito valioso. Nas próximas semanas, querido, nós vamos mergulhar nesse assunto, nós vamos tentar entender quem Deus está nos chamando para ser. Isso é importante. Segunda coisa, como eu devo reagir nas circunstâncias para que eu permaneça em Deus. Quem Deus está me chamando para ser, talvez seja uma pergunta que alguns de vocês já sabem responder. Talvez você já entendeu o teu propósito, talvez você já entendeu como é que funciona esse negócio de vida com Deus. Mas a segunda pergunta talvez seja a mais importante que a primeira, é: como eu tenho reagido diante das circunstâncias que eu vivo para permanecer em quem Deus tem me chamado para ser? Você está comigo nisso?
Você está interessado nesse assunto? Isso é de vital importância para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque quantos de vocês conhecem pessoas que começaram muito bem, que fizeram declarações maravilhosas, que fizeram até às vezes várias promessas diante de Deus? Não, pai, estamos juntos daqui para sempre. Fizeram talvez muitas postagens muito bonitas no Instagram, no Facebook, sei lá, e Deus, mas ao longo da caminhada você viu esse amor arrefecer, você viu esse amor de repente dar uma esfriada, você viu esse comprometimento, ele talvez ser jogado um pouquinho de lado. Portanto, é muito importante que nós entendamos, sim, quem Deus está nos chamando para ser, mas também, talvez seja mais importante você entender como você precisa reagir para que você possa permanecer em Deus. Amém? Então agora leia, por favor, junto comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, um versículo muito conhecido, curto, mas importante, vou ler aqui na Nova Versão Internacional, verso 5 do capítulo 15, são palavras de Jesus. Preste atenção, vou usar 3 textos hoje. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Tem várias coisas importantes aqui, mas 2 delas que eu gostaria de ressaltar é a palavra permanecer, e sem ele eu não posso fazer nada. É uma chave, permanecer em Cristo, querido, é uma chave. E o que eu vou tentar explicar para vocês, estar junto com vocês e desafiar vocês como igreja, e a mim também incluso nesse processo todo, quais as coisas que eu preciso fazer para permanecer em Cristo, nos momentos assim que eu tenho vontade de descer da cruz, né? Nos momentos na vida que alguém tira minha paz, que alguém fala um negócio que eu não gosto, que alguém de repente faz alguma coisa que rouba a minha paz naqueles momentos, né? O momento que a gente fala a expressão, né? Quero descer da cruz, ou seja, quero agir de acordo com aquilo que eu quero. Tem muito a ver com permanecer em Cristo. Agora, a segunda coisa que ele diz aqui é que sem ele eu não posso fazer coisa alguma. Querido, isso deveria guiar a nossa vida. Porque quando ele fala assim, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, não significa que você não pode conquistar as coisas da terra, não significa que você não pode se empenhar com o teu próprio esforço e ganhar e conquistar algumas coisas, mas significa que ele está dizendo assim, sem mim vocês não podem fazer algo realmente profundo. Sem mim, vocês não podem fazer algo realmente significativo na vida. Sem mim, você não pode fazer nada na vida que realmente você possa olhar para trás e dizer assim, valeu a pena eu ter me esforçado, valeu a pena eu ter abdicado disso, valeu a pena eu ter me empenhado e deixar de fazer certas coisas. O que Jesus está dizendo aqui, olha, eu sou a videira. E se vocês quiserem fazer alguma coisa significativa na vida de vocês, quando você quiser chegar nos seus 60, 70, 80, talvez alguns, os poucos vão chegar ali aos 90 anos e olhar para trás e falar assim, eu fiz algo realmente significativo. Se os meus dias se findarem hoje, eu posso olhar para trás e dizer assim o que nós cantamos aqui, Maranata, vem Senhor Jesus, pode me buscar que eu tenho um lugar contigo. Querido, nós precisamos estar inseridos na videira. E para estar inseridos na videira, ele vai falar que nós temos que permanecer nele. E agora, como eu faço para permanecer nele? O que significa essa frase ou esse versículo na nossa vida espiritual? Deixa eu tentar te explicar em rápidas palavras. Quando nós ficamos doentes, nós temos um momento de crise. Quando é uma doença assim que está fora do teu controle, por exemplo, olhamos aí há 2 anos atrás, 3 anos atrás, dentro da pandemia, quantos de nós aí nos desesperamos? Quando nós temos um problema no nosso casamento, algumas coisas talvez entram numa crise profunda, talvez não tão profunda, mas é uma crise que acaba roubando a tua paz para você trabalhar, para você fazer outras coisas. Quando nós temos problemas com os nossos filhos, sejam eles de ordem de doença, ou sejam eles de ordem comportamental, quando 3 dessas coisas, são 3 áreas fundamentais da nossa vida, acontecem, o que nós fazemos? Talvez nós tenhamos a tendência de nos desenxertarmos da videira e querer fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito. Talvez, não, agora eu acho que eu tenho que fazer aquilo, agora eu acho que eu tenho que fazer aquele outro. E aí as nossas orações diante de Deus, elas se limitam a respostas imediatas. Se é a doença, Senhor, eu quero ser curado agora. Eu quero sair de casa e eu quero voltar sarado. Se é no casamento, o que nós oramos? Senhor, muda ele, Senhor, muda ela, se transforma. Se é nos filhos, nós queremos dormir e acordar de manhã e eles foram transformados, eles nos obedecem agora. Você fala uma vez só, eles já estão saindo lá, lavando a louça, fazendo as coisas que você quer e te obedecendo. Nós temos a tendência de quando qualquer coisa dessas que sai fora do eixo, surge,
que as nossas orações, que antes eram profundas e eram inseridas na videira, e a gente fala, né, que quem não tomar a sua cruz e não me seguir não é digno de ser meu discípulo, importa que nós padeçamos por muitas tribulações, em nome de Cristo, todos esses assuntos, ele cai por terra, e nós voltamos as nossas orações para coisas imediatas. O que eu quero dizer, querido, é que todos nós passamos por isso, inclusive eu. Quando nós chegamos num momento de crise, nós queremos que Deus resolva as coisas agora, né? O nosso foco, ele não é tão inserido na videira assim, o nosso foco ele é inserido em nós. Porque qual é a resposta da oração que nós tanto queremos nesse momento de crise? Senhor, estou com um problema, me tira agora. Pai, estou numa crise, faz cessar agora. Senhor, quando eu abrir meus olhos, Senhor, quando eu acordar de manhã, enfim, a gente começa a dar um prazo para Deus, ou às vezes a gente começa a querer fazer coisas para Deus, para que amoleça o coração dele, ele tenha um pouquinho mais de compaixão por nós, ou talvez ele não esteja nos ouvindo ou me ouvindo. O fato, querido, é que todos nós temos a tendência a talvez voltarmos a tentar exercer uma disciplina espiritual, mas talvez pelas razões erradas. Eu quero que no final dessa série, você esteja debaixo de uma cultura, de uma disciplina espiritual, não apenas de uma experiência. Então hoje eu vou ressaltar algumas coisas que você precisa entender. E a primeira coisa, antes de você entrar numa disciplina, não é algo ruim, não é algo para te corrigir, mas a primeira informação é que Jesus prometeu uma vida abundante. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Jesus prometeu para nós uma vida abundante. Essa é uma informação verdadeira. Essa é uma informação que deve encher o teu coração. Essa é uma informação que deve te animar quando você levanta de manhã. Jesus me prometeu uma vida abundante. Agora eu preciso entender o que é essa vida abundante e qual é a perspectiva, não debaixo daquela primeira perspectiva que eu estava falando para vocês ali. A pergunta é: como eu obtenho essa vida abundante? A primeira razão é a mais óbvia, é crer em Jesus como teu único e suficiente Salvador. Essa é a primeira, mas ok, eu já criei, e daqui por diante, o que eu preciso fazer? Eu já criei, e agora eu preciso me mover em direção a um relacionamento com Deus. Você estava aqui na semana passada, a sua palavra coragem, que eu trouxe para você. Se você não estava, você perdeu, vai lá na internet e procura, que eu vou falar sobre a importância do movimento em relação aos milagres, tá? Não vou falar sobre isso hoje, já falei semana passada. Mas uma vez que, agora, Jesus me prometeu uma vida abundante, eu preciso crer, já criei. Agora eu preciso me mover, é a minha parte, eu preciso me mover em direção a um relacionamento com Deus. E nós vamos descobrir nas próximas semanas que existe uma disciplina, ou várias disciplinas, ou mais de uma talvez, que me aproximam de Jesus. Existem algumas disciplinas que eu faço, que automaticamente me fazem ter o olhar dele nas circunstâncias que eu me desesperaria. Automaticamente, não é um negócio agora, você não fica mais preocupado, você não fica mais desesperado, não. A circunstância vem, às vezes vem aquela inquietação, mas agora aquele desespero, aquele olhar de, meu Deus, o que eu farei agora? Existe uma disciplina especial que vai fazer com que você saia de uma crise em cada estação da tua vida. Eu e você, querido, nós temos várias crises durante a nossa vida e durante várias estações na vida. Tem estações que está tudo bem, né? Estação de colheita, tudo que você planta dá, né? Até aquilo que você não plantou está dando, porque uma vez lá atrás, bem longe, você plantou. Agora você não está plantando mais, mas você plantou, mas você ainda está colhendo, é uma estação. Agora tem a estação que parece que está escasso, né? Parece que não vem nada, parece que até Deus, a voz de Deus fica longe, enfim, são várias estações que nós passamos na nossa vida. E existe uma ou mais de uma disciplina que te ajuda a ouvir a voz de Deus, a entender melhor essa chave, entender melhor o plano que Ele tem para você, porque afinal de contas, qual é o primeiro ponto? Jesus quer te dar uma vida abundante. Agora eu preciso estar debaixo de uma dessas disciplinas que vão me lembrar ou vão me ajudar a entender melhor qual é o plano que Deus tem para mim. Qual é o plano que vai fazer com que eu tenha a perspectiva de Deus nessa estação que eu tenho vivido. E aí tem um outro texto que vai nos ajudar a falar sobre devoção. Paulo, ele vai instruir o seu discípulo Timóteo. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Vai estar na tela aí para você, se você quiser anotar para acompanhar depois. Eu peguei a Nova Versão Transformadora. Olha o que Paulo diz aqui: não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Não fique perdendo tempo com isso aí. Em vez disso, eu sublinhei isso, exercite-se na devoção. Que tipo de exercício Paulo está querendo dizer?
E aí ele traz uma analogia para tentar explicar como é que funciona esse negócio de devoção, devocional, que tem a ver com a palavra disciplina, coisas que nós vamos repetir. Ele diz assim, no verso 8, o exercício físico, ele vai fazer uma analogia. Tem algum valor, ele não está descartando isso. Olha, pode comer até explodir, não é isso que ele está falando, olha, tem algum valor. Mas exercitar-se na devoção é muito melhor. Como assim, Paulo? Que impacto isso tem na minha vida, de fato? Se tem algum significado importante, eu me empenhar, me exercitar a devoção? E ele termina o verso dizendo assim, pois promete benefícios à devoção, né? Não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Ele está dizendo que, uma vez que eu me exercitar na devoção, ou nas disciplinas, eu tenho 2 resultados. Eu tenho um resultado nessa vida, que ele fala, não apenas nessa vida, ou seja, eu tenho um resultado nessa vida, mas eu tenho um resultado na vida futura, que tem a ver com a minha salvação. Ele não está querendo dizer que se você se mutilar, se você se degladiar, se você se ferir, como algumas religiões creem aí, daí Deus vai te garantir um lugar melhor no céu. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que o caminho até lá, tem todo um contexto aqui dentro que eu não tenho tempo hoje, mas que o caminho que te leva ao Senhor é um caminho de persistência, é um caminho de perseverança, é um caminho de permanecer. Lembra do primeiro versículo que eu trouxe? Quem permanecer ligado nessa videira. E para eu permanecer ligado nessa videira, eu entendo que eu preciso me exercitar, porque eu já entendi que eu criei, mas uma vez que eu criei, agora eu preciso permanecer. A porta, eu tenho falado isso para vocês, a porta que nos leva ao céu é estreita, mas não é só a porta, é o caminho. Ou seja, de certa maneira é simples, é esse caminho. Não é um caminho tão largo para você ir para lá e para cá, é esse caminho. São coisas simples. E ele fala coisas simples como exercitar a devoção. Exercitar a devoção significa que tem certas coisas que eu preciso fazer repetidamente. Qual é a definição por si só de um exercício? Algo que você faz repetidamente, você exerce, você faz, você repete, você faz e você repete. Isso não significa que as disciplinas espirituais te dão mais crédito com Deus. Agora porque ele faz isso ou aquilo, então vou te conceder. Mas elas nos ajudam a entender melhor a Deus. Uma vez que eu entendo melhor a Deus, eu entendo melhor os planos que Ele tem para mim. E uma vez que eu entendo isso, eu entendo o primeiro ponto, de fato, Jesus tem uma vida abundante para mim. Eu percebi que eu não preciso tanto disso quanto eu acho. E às vezes alguns de nós aqui tentam procurar o quê? Uma motivação. Qual é a motivação para eu ler mais a Bíblia? Crise emocional. Qual é a motivação para eu me colocar agora em jejum? Crise financeira. Qual é a motivação para eu agora orar mais? É um problema familiar. Enfim, quantos de nós ou quantas pessoas encontram motivação para exercer uma disciplina apenas quando está em crise? Quando a água já passou do nariz, não tenho mais como respirar. E aí a crise. Deixa eu te dizer, querido, qual é a motivação que eu e você devemos ter para exercermos uma disciplina espiritual? Anseio por Deus. A motivação que eu preciso ter para começar a fazer as disciplinas, a exercer disciplinas espirituais na minha vida é anseio por Deus. Porque é isso que difere aquele que busca a Deus só por aquilo que Ele pode dar, ou aquele que busca a Deus de fato, de coração. O que é que Jesus fala? Ou a Bíblia fala lá em Isaías, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Ou seja, eu só vou encontrar Deus, de fato, se eu buscar Ele de todo o coração. E de todo o coração não significa interesse. Portanto, querido, a motivação deve ser um anseio por Deus. É um desejo mais profundo. Eu quero despertar em você e oro para que o Espírito Santo desperte em você nessas próximas semanas um desejo mais profundo de estar perto de Deus. Não de fazer porque você precisa de uma resolução de um problema na segunda-feira. Porque talvez alguns de vocês estejam pensando assim, não, minha vida está boa. Não, eu estou com dinheiro no banco, não está tudo sob controle, não preciso de Deus. Essa é a motivação daquele que nunca conheceu a Deus. Não espere a crise chegar para você começar a exercer uma disciplina que vai fazer com que você tenha os olhos de Deus. Deus quer te dar uma vida abundante. Vida abundante significa que quanto mais você tem, mais você vai ter naquela circunstância. Eu não estou falando apenas de situações financeiras ou coisas materiais que você vê. Eu estou falando de coisas que você não vê. Porque a paz que Deus dá não é uma paz normal. É a paz que excede entendimento. Paz normal é tudo está bem, então está claro que está bem na tua vida. Isso não é uma paz que o mundo, isso é uma paz que o mundo entende, que compreende. Esse tipo de paz não evangeliza.
Qual é a paz que faz com que as pessoas olhem, deve haver Deus nesse lugar? É a paz em meio ao caos. É aquela figura de um barquinho pequeno e ao redor uma tempestade tremenda, mas está lá de repente um marinheiro bem tranquilo, passando chuva e água, entrando e batendo. Ele vai porque ele sabe quem é o capitão desse barco. Querido, é esse tipo de paz que Deus quer te dar. É esse tipo de vida que Deus quer te dar. Quantos de vocês querem viver uma vida nesse sentido? Quantos de vocês querem viver assim uma vida? Você vai, você trabalha, você exerce, você faz os seus planos, você consegue conquistar muitas coisas e além de tudo, ainda no final, você foi agraciado com uma lição extraordinária. Você foi agraciado com uma oportunidade que você enxergou que ninguém viu e agora aquele famoso sonho vai se realizar. Ou em meio naquela circunstância você entendeu e uma ferida que te perseguia há anos, que caminhava, que talvez definia a tua identidade, agora ela é sarada. E você pode viver livremente, você consegue fazer novas amizades, você consegue se relacionar com as pessoas, sem estar tão desconfiado, enfim, tantas coisas. Como que eu posso me tornar como Cristo? Essa é a grande pergunta. E a resposta não é muito difícil, fazendo uma coisa, seguindo o estilo de vida de Jesus. Põe um vídeo para mim lá, Fagner. Tem um vídeo de 5 minutos, que ele não vai dizer muita coisa, talvez, para você. Até pedir para não pôr o áudio nem nada, né? Deixa esse rapaz aí arremessar algumas bolas. Essa aí é uma quadra de basquete, essa aí é uma linha de 3. E esse vídeo não está em loop, querido. Ou seja, ele não está repetido, ele não dura 2 segundos e volta e para o rapaz ficar acertando toda hora. Esse é um vídeo real, foi gravado há algum tempo aí. Se eu deixar, ele tem 5 minutos. Sabe quantas cestas esse rapaz vai acertar, ou pelo menos que gravaram nesse vídeo? 103 repetições. Você não vai ver ele aí, mas esse cara aí, evidentemente, não é um cara qualquer. Ele já ganhou 2 ou 3 vezes o título de melhor jogador mais valioso da temporada da NBA. Já ganhou, se não me engano, 3 títulos também do maior, né, campeonato mundial de basquete do mundo. E se você procurar algumas cenas dele na internet, você vai ver cestas extraordinárias, de lugares extraordinários, de situações das mais inesperadas. Ele continua lá arremessando e acertando. Ele é o Steph Curry lá, o jogador do Golden State Warriors. Esse é apenas um pedaço do treino dele. Eu fui procurar essa semana, fiquei assistindo vários vídeos e achei um vídeo lá de 1 hora de treino dele. É uma coisa assim absurda de quantas repetições ele faz para poder chegar nesse nível de conseguir acertar 103 seguidas. De fato, ele é o maior pontuador de 3 pontos da história da NBA. E eu coloquei o vídeo dele, pode tirar a faca, vai 5 minutos desse tipo aí, depois você procura na internet. Parece que não é nada, né, querido? Para nós, olha assim, nossa, mas é tão fácil. Você já tentou jogar uma cesta de basquete? Quando eu estava na escola, né, eu nunca fui dotado de altura, né? Mas assim, eu tinha uma aptidão para o esporte, então arremessar não é uma coisa tão difícil assim. Mas passaram-se muitos anos, eu fui jogar com uns amigos lá em Curitiba, passaram-se muitos anos. Eu falei, eu ainda sei jogar esse negócio, né? Basquete e tal, tem os fundamentos. E fui jogar com eles, gente, que frustração. Que frustração, não era porque eu era pequenininho, no meio dos grandes, não era nada disso. É porque eu não acertei nenhuma cesta. Eu jogava, não tinha lugar, depois no final acabou, fui lá para o lance livre e fui tentar e não acertava. De cada 10, assim, 2 eu acertava. Sabe o que é isso? Eu não pratiquei nunca mais. Não fiz nunca mais. Isso aí saiu do meu DNA. Talvez até tinha a memória muscular para arremessar, mas não sabia mais a dimensão da força, o peso da bola. Ou seja, eu deixei de praticar essas coisas. Agora, por que eu mostrei esse vídeo? Porque para você chegar nesse nível aqui, que é o nível máximo, vamos dizer assim, da elite do basquete, mesmo hoje, mesmo ele tendo todos esses títulos, ele gasta mais de 1 hora todo o treino arremessando. E antes de começar os jogos, você vai procurar na internet, tem um vídeo dele arremessando lá do vestiário e acertando as coisas. Ou seja, a disciplina ela precisa ser constante. Se você quer ter um nível altíssimo, você precisa ter um nível altíssimo de disciplina. E não foge à regra, querido. Qual é o segredo de tudo? Repetição. Repetição. Assisti um vídeo do Mike Tyson essa semana também, uma entrevista dele, e o rapaz perguntando qual era um dos segredos para nocautear uma pessoa. E ele falou assim, ele não deu nenhuma estratégia de golpe, faz assim, faz assado, bate com força. Ele falou assim, repetição. Ele falou assim, basicamente assim, é repetição, você repete aquilo até que 1 hora, quando você vê a oportunidade, a coisa acontece. De fato, querida, a nossa vida espiritual não é muito diferente. Quando chega uma crise, se faz muito tempo que você não faz uma cesta,
Se faz muito tempo que você não dá um soco, se faz muito tempo que você não sabe mais nem como abrir a Bíblia, não sabe mais como se dirigir a Deus em oração, não sabe fazer uma oração de guerra, não sabe como é que eu começo a jejuar e agora o que eu faço, qual é o propósito, que hora que eu oro. Eu até esqueço que eu estou jejuando no meio do jejum, porque faz tanto tempo que eu não faço, eu quebro meu jejum. Enfim, quando faz muito tempo que a gente não treina, quando chega a crise, o que vai acontecer? Eu vou errar todas as bolas. Eu vou ser nocauteado. Eu olho para um vídeo desse, nossa, é tão fácil porque ele faz isso sempre. É tão fácil porque ele está todo o tempo diante de Deus. Eu não sei se eu compartilhei com vocês, uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu passei quase 20 dias viajando com o pastor Acioli no ano passado, estivemos em Israel, na Turquia, junto com o pastor Luciano Subirá. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nele, nos momentos que nós tínhamos lá de devoção, de oração, era quão rápido ele conseguia entrar na presença de Deus, assim, sabe? Às vezes nós temos uma introdução para fazer, às vezes a gente precisa de uma música, a gente precisa de uma coisa, assim, sabe? Agora você entende, não, agora eu estou na presença de Deus. Claro que Deus está presente o tempo todo, você está entendendo o que eu quero dizer. Mas quando você sente que está na presença de Deus, Deus está conosco o tempo todo. Mas eu me impressionava assim, o quão rápido. Nossa, parece que ele está conversando comigo aqui agora e pum, de repente eu vejo e consigo perceber, sabe? Quando você sente que a pessoa está ali cheia de Deus, nossa, mas é assim tão rápido, eu comecei a desejar aquilo, depois procurando e vendo, é claro, alguém que começa a exercer as disciplinas espirituais com tanta constância, já esteve nesse lugar, nesse momento, com tantas vezes diante de Deus, é mais fácil, você já sabe as maneiras de entrar. Ele já vinha terminado a segunda vez ou terceira vez, um jejum de 40 dias, de tantas devoções e tantas coisas, e aí é fácil, de certa maneira, porque você está na presença de Deus, entre aspas, aqui entendo o que eu quero dizer, toda hora, então simplesmente eu me ajoelho, eu me dobro, o meu coração já tem um caminho rápido para entrar lá. Eu não preciso fazer toda aquela lista de pedidos de perdão e isso, aquilo, para eu me sentir. Eu estou todo o tempo conectado com Ele. Então, se eu quiser avançar um nível a mais dentro da presença de Deus, eu simplesmente entro, porque eu já tenho uma disciplina espiritual me cobrindo na minha vida. Você está entendendo isso? Amém? As disciplinas espirituais me ajudam a entender a maneira de Jesus. Me ajudam a entender como é que Jesus viveu. Agora, como um atleta tem uma vida diferente, uma rotina diferente, se você quiser ter uma vida diferente com Deus, uma rotina diferente com Deus, você tem que fazer a mesma coisa. Você que já conheceu um atleta de elite, você vai saber que ele não come igual você. Ele não come as mesmas coisas que você. Ele não vai dormir a hora simplesmente que ele quer, ele tem uma vida regrada, ele não sai a toda hora que ele quer, ele tem as janelas na vida dele que ele pode fazer certas coisas, mas enquanto ele está perseguindo aquele objetivo, enquanto ele está naquele camp, enquanto ele está se preparando para aquele campeonato, para aquele título, a vida dele muda completamente. Ele tem uma hora para comer, ele tem coisas específicas que ele come, tem muita coisa que ele não come, e você acha que ele não tem vontade de comer? Você acha que ele não tem vontade de fazer? Mas existe algo que ele está perseguindo, que é mais importante do que aquele prazer momentâneo da comida. É mais importante do que assistir mais aquele filme, do que sair com aqueles amigos naquele dia. É mais importante, por isso que ele abdica de certas coisas. Querido, as disciplinas espirituais são a mesma coisa. Se nós nunca nos abstemos de nada nessa vida, em prol de nos aproximarmos de Deus, significa que Deus não é tão importante quanto a gente diz que Ele é importante. Se eu não tiro certas coisas que estão na minha vida, que me dão um prazer momentâneo, mas se eu não tiro aquilo para eu me aproximar mais de Deus, nunca na minha vida, ou melhor, com regularidade na minha vida, significa, eu estou dando uma declaração para Deus, de que Ele não é tão importante assim para mim. O jogador do teu time, do coração, se você visse ele comendo de maneira desregrada, dormindo a hora que ele quisesse, indo em todas as festas, você não iria ficar muito bravo com ele, ou no mínimo você olharia para ele e falaria assim, você não é profissional, você não leva a sério a tua carreira. Sabe que nós como cristãos, da mesma maneira, como seria ridículo eu pensar assim, tá aí, esse lutador vai enfrentar vai ter uma luta pelo título, já daqui a 2 meses, e ele come igual um condenado, ele dorme a hora que ele quer, ele nem treina direito, ele vai só no dia que ele tem vontade, que ele acha, mas ele, meu corpo está legal, acho que está bom, e aí ele faz a sua própria avaliação, assim como é ridículo você pensar que ele vai ter algum sucesso. É ridículo nós pensarmos que nós, como cristãos, se nunca treinamos, se nunca nos exercitamos naquilo que Deus nos pede, se nunca exercemos as disciplinas básicas da oração, do jejum, da leitura da palavra, do viver em comunidade, se nós não exercitamos repetidamente e achamos que quando chegar a hora da crise nós saberemos o que fazer, é tão ridículo quanto a gente pensar que esse lutador que não se preparou vai ganhar alguma coisa.
quando chegar o momento de crise, se as disciplinas espirituais estão escassas na minha vida, eu acho que eu vou acertar a cesta? Você acha que eu vou ouvir a voz de Deus? Você acha que você vai saber o que fazer no teu casamento quando a crise chegar? Você acha que você vai saber como arrumar a crise familiar, como consertar a vida financeira, como enxergar, como ser luz no meio desse pessoal aqui todo corrompido, como me manter fiel, como me manter justo, como não deixar a corrupção entrar no meu negócio? Você não vai saber. Você não vai ter como, você vai entrar em crise sim, mesmo tendo crido em Jesus. Porque faltou o segundo movimento em direção ao relacionamento com Deus. Você que está perto dos 40 anos, ou já passou um pouquinho dos 40 anos, talvez está um pouquinho frustrado com algumas coisas, isso é normal para todos os homens principalmente. Aí você começa a olhar para as suas realizações, ou para as faltas de realizações, ou para as coisas que você fez, não deveria ter feito, agora você tem algumas consequências. Meu amado, se você não começar desde já a exercer as disciplinas espirituais, nada de novo vai mudar, só vai piorar. Enquanto os anos passam, você vai se tornando um velhinho mais amargo, você vai se tornando um velhinho mais rabugento, você vai se tornando uma pessoa frustrada, talvez você se torne até uma pessoa invejosa, desejosa de que os outros vão mal, não porque você é ruim, mas é só para eles não parecerem melhor do que você. Entende? As disciplinas espirituais vão me ajudar a entender melhor como funciona a mente de Deus, mas principalmente como Deus quer que eu reaja nesse processo de me aproximar dEle. E você precisa entender que você tem uma escolha. Esse é o meu segundo ponto. Vou ser rápido nesses últimos dois. Você tem uma escolha. Tem uma passagem, eu não vou ler ela aqui inteira, lá de Lucas 10, que Jesus vai visitar seu amigo, um povoado na verdade, mas ele fica na casa do seu amigo Lázaro. E as suas duas irmãs vêm atender, você conhece a história, Maria e Marta. Maria, ela fica aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, enquanto Marta está preocupada com a turma que Jesus trouxe para comer junto com ele. E era normal que ela se preocupasse com isso. Você conhece a história, eu vou adiantar ela aqui. E Marta vem e fala assim: Jesus, não te incomoda, está eu aqui providenciando toda a logística aí para o Senhor poder ensinar, e Marta devia estar me ajudando. E aí Jesus fala que ela fez uma escolha. Maria fez uma boa escolha. Ela escolheu a melhor porção. E o fato é que nós temos uma escolha, que isso parece passar despercebido, mas uma mulher ouvindo o ensinamento, a mulher só podia ter acesso a algumas partes da Torá em um determinado dia, ela não tinha a mesma instrução dos homens. Uma mulher não podia sentar aos pés de um rabi, de um mestre para poder ouvir o ensinamento. Maria quebra todos os protocolos, ela fica sentada junto como se fosse um discípulo no meio daqueles homens todos e fica ouvindo e prestando atenção, e Jesus enxerga a dificuldade de Marta. Ele fala: Marta, Marta, eu sei, mas você tem uma escolha, Marta. Maria fez a melhor escolha. Querido, você tem uma escolha. Você pode escolher se envolver com os teus afazeres da tua vida inteira. Você pode escolher gastar a tua vida tentando comprar um bom apartamento, um carro, e tentando deixar um bom legado financeiro para os teus filhos e fazer a tua vida inteira, a tua lápide ser isso. Trabalhou igual um condenado para os seus filhos desfrutarem, ou para os outros que vierem depois. Se você é casado, de repente o outro desfruta no teu lugar, né? O que você quer que esteja escrito lá na tua lápide? Qual é a história que estaria escrita numa frase lá dentro? As prioridades dele foram esse carro que ele sempre ilustrava, né? o futebol que ele nunca deixava. E aí vai ter várias coisas de prioridades lá. Mas agora você está diante de Deus. E diante de Deus, com essa listinha de prioridades, você vai mostrar para ele, tentando impressionar: Senhor, olha aqui o carro que eu tinha lá. Pai, olha aqui a casa que eu deixei para os meus filhos. Pai, aí talvez Deus olhe para você e diga assim, cite o teu nome como ele citou: Marta, Marta, você tinha uma escolha. Está vendo o fulano lá? Talvez ele não está com a casa limpinha, talvez ele não está isso, aquele outro. Casa limpinha, que eu quero dizer, são as coisas. Mas ele escolheu a melhor porção. Meu amado, eu quero te encorajar. Nós vamos falar sobre algumas disciplinas básicas nas próximas semanas. Nós vamos falar sobre jejum, nós vamos falar sobre oração, 4 delas na verdade. Nós vamos falar sobre uma leitura dirigida na palavra e sobre viver em comunidade. São 4 disciplinas básicas. Só que se você entrar, eu vou te dar desafios, eu vou te dar instruções para você acompanhar junto comigo, como igreja. Mas se você não entender de fato por que você deve entrar nisso, e que isso não é uma experiência para passar numa série,
Talvez quando chegar no momento de crise, você vai achar, como eu, chegou naquele jogo de basquete, que você ainda é capaz de acertar uma cesta, que você ainda é capaz de administrar uma crise financeira, que você ainda é capaz de salvar o teu casamento, que você ainda é capaz de resolver pelo teu próprio braço. Você talvez vai chegar à grande frustração de arremessar a bola, ela passar longe de acertar o alvo. O último ponto que eu quero que você entenda é que é muito mais fácil quando nós fazemos as coisas juntos. Então, uma vez que você sabe que Jesus tem uma vida abundante, que você tem uma escolha, é que você tenha um objetivo compartilhado. Tenha um objetivo compartilhado. O que eu quero dizer com isso? Existem pesquisas aí que dizem que até o final do ano, ou melhor, até a terceira semana do ano, ou seja, de janeiro, a maior parte das pessoas já desistiu das suas resoluções, dos seus planos. A maior parte delas. Agora, quando nós nos juntamos com outras pessoas, fica um pouquinho mais fácil. Um exemplo bem clássico é você que decidiu começar uma dieta, entrar na academia. Se você fez isso por conta, talvez a tua matrícula está lá e você ainda não foi, né? Ou foi só no primeiro dia para conhecer e depois nunca mais voltou. Mas quando você tem um amigo, quando você tem um parceiro, não é mais fácil? O dia que você está sem vontade, o outro te chama, o outro vai, e ali e tal, e ali você não desiste. Pois bem, é isso que nós vamos fazer. Quando nós estamos juntos, as coisas parecem que tomam uma dimensão maior. E como igreja, nós vamos ver na semana que vem, vou dar muitos detalhes, vários versículos para vocês, de como é que a vida das pessoas mudou, quando coletivamente elas decidiram exercer uma disciplina espiritual juntas. Como isso impactou a vida delas? Quando nós nos juntamos como igreja, no coletivo, nós temos uma consciência ampliada sobre o que nós estamos fazendo. Não se trata apenas de nós, a nossa responsabilidade é maior do que a nossa própria vontade. Portanto, Jesus tem uma vida abundante para mim. Eu tenho uma escolha e eu tenho um objetivo compartilhado. Qual é o objetivo compartilhado da nossa igreja nas próximas 4 semanas? É nós compartilharmos algumas disciplinas espirituais juntos. Você está comigo aqui? Por quê? Porque o nosso objetivo é crescer espiritualmente. E a última coisa que eu quero que você entenda é que a nossa vida espiritual não é separada das outras áreas da nossa vida. Você não tem a vida espiritual, agora a minha vida, agora eu vou só viver a minha vida financeira, agora eu vou viver o meu emocional, agora eu vou viver a minha vida conjugal, agora é domingo, então agora eu vou viver a minha vida espiritual. Não, querido. Tuas prioridades estão completamente invertidas se você pensa assim. A vida espiritual, ela está embutida em todas as áreas. Quando você vai trabalhar lá, Jesus não ficou em casa. Ele está junto com você. Quando você chegou em casa para almoçar, por mais que às vezes pode estar um ambiente de caos lá, por causa que brigaram, deixaram de fazer alguma coisa, Jesus está lá junto. Jesus está em todo tempo, em todo lugar. Você tem essa opção, você vai descobrir. Ou melhor, você só vai descobrir o teu propósito na terra quando a sua vida espiritual controlar todos os aspectos da tua vida. Do contrário, se você deixar para recorrer a Jesus quando a crise chegar, você não vai entender o teu propósito na terra. Você só vai entender o teu propósito na terra se você fizer de Deus o primeiro lugar, a prioridade. O que Ele deseja, eu desejo. Jesus orou, eu oro. Jesus jejuou, eu jejuo. Jesus tratou o menor como se fosse o maior, então é assim que eu trato. Jesus fez isso, então eu vou fazer também. E nas próximas semanas nós vamos fazer. Eu quero te deixar um desafio aqui. É o desafio que eu chamei aqui de nível 1. Não põe ainda lá, Fai, deixa eu falar primeiro. Nós vamos ter assim vários níveis nas próximas semanas de desafio. Então, para começar de maneira light, o Oswaldo Sanders diz assim, estamos tão perto de Deus quanto nós escolhemos estar. Quão perto de Deus você quer chegar? Vai depender do quanto você se juntar a nós como igreja. Então eu quero te dar um desafio. Semana que vem nós vamos falar especificamente sobre jejum. Então nessa semana nós vamos começar algo que vai nos preparar para esse momento. Por isso que é nível 1. Você não vai precisar ficar 24 horas sem comer. Eu quero te convidar. Então é coletivo, é junto, é no mesmo dia. Terça e quinta-feira. Os judeus jejuam todo dia. Até hoje eles jejuam 2 vezes por semana. Nós não somos judeus, não precisamos fazer isso. Glória a Deus. Muçulmano tem que jejuar, é uma ordenança. Não somos muçulmanos. Glória a Deus, não é uma ordenança, mas nós vamos ver como é que isso funciona na nossa vida. Mas nós temos, é uma disciplina espiritual. Está lá e nós vamos entender. Essa semana, terça e quinta-feira, eu quero te convidar a se juntar comigo e com toda a igreja. Nós vamos abdicar de uma refeição da mais importante, que é o nosso almoço. Se o almoço não é importante para você, abdique daquela que é mais importante. O que você vai fazer nesse horário? É algo muito simples, por isso que é nível 1. Terça-feira tem uma igreja inteira, na terça e na quinta-feira, que
estarão abdicando da sua refeição principal, para a maioria de nós, o almoço. E nós vamos tirar esse tempo para ler a palavra. Nós vamos estirar esse tempo para orar ao Senhor. O que eu vou orar? O que eu vou fazer? Essa semana é por tua conta. Tá? Vou deixar para você ter a primeira experiência. Por isso que é o nível 1. Nós temos 4 semanas para chegar no nível mais radical, hardcore, né? Igual na academia, vamos de leve. Então, terça e quinta, nós estaremos juntos. Eu vou estar lá, né, postando algumas coisas ali a respeito disso. Então, terça e quinta, nós abdicamos do nosso almoço. E na quarta-feira, talvez esse vai ser o mais radical para muitos de vocês. Sem rede social. Quarta-feira sem rede social significa sem qualquer tipo de mídia. Eu vou colocar aqui também, pode pôr agora lá, Fagner, pôr lá, ó. Terça e quinta, almoço. Quarta, mídia social e TV. Quando eu coloco TV, os mais engraçadinhos, igual os meus filhos, pai, então eu posso assistir no celular, né? Não, TV é a tela que eu quero dizer. Então, se você assiste filme, streaming, qualquer tipo de coisa, eu quero te convidar. Um dia na tua semana, esse aqui sim é 24 horas, né? Esse dia, não liga à televisão. Mas eu trabalho com mídia social. Então você vai fazer igual um chefe de cozinha quando está em jejum. Ele está lá, ele está trabalhando com a comida, tudo, mas ele não vai se empanturrar com aquilo. Você trabalha com a mídia social, você vai entrar lá para fazer o que você tem que fazer, igual um chefe de cozinha, mas você não vai se perder nas outras coisas que você se perde. Está entendendo, meu amado? Amém? Então é um desafio prático. Nós vamos começar a colocar essa disciplina. Semana que vem, assim, eu vou explicar detalhadamente como é que funciona outras coisas, se vale esse tipo de jejum ou não, quais são os detalhes disso. Mas terça e quinta, como igreja, todos nós estaremos no horário do almoço, lá, devoto em oração, na leitura da palavra. Na outra semana eu vou dar algo dirigido para você. E na quarta-feira, não vai ter postagem, você não vai precisar ver recado meu, porque eu não vou postar nada lá. Na quarta-feira, talvez nós estaremos mais ali com abstinência, né, das redes sociais. Vai ser um dia que nós vamos tirar para ouvir o Senhor de fato. Amém, querido? Se coloque de pé, por favor.